Olá pessoal, retornamos então à nossa terceira aula na disciplina de Introdução ao Direito Eletrônico. A nossa agenda de hoje, se o tempo nos permitir, é claro. Nós continuaremos algumas questões tecnológicas, falaremos um pouco sobre as questões tecnológicas e a prova, e também vamos falar um pouquinho sobre governança de conteúdo. Se todos estão bem lembrados, na última aula, no final da aula, nós encerramos a parte das questões tecnológicas referente ao controle de acesso. Falamos, enfim, como pode ser visto aqui, no acesso autorizado, e falamos um pouco sobre a questão do ambiente de TI, do acesso promovido pelos técnicos e acesso promovido pelas pessoas que teriam aí atividades relacionadas com a tecnologia, né? Falamos também da questão da necessidade de haver uma relação funcional entre o que a pessoa acessa e as suas ações dentro do ambiente de TI. E finalizamos aqui com uma notícia que eu trazia, em que uma servidora foi, um problema havido com uma servidora, no ano de 2010, inclusive, onde a senha dela era compartilhada entre todo o ambiente. Então passamos a um aspecto muito interessante em relação ao direito da tecnologia e o direito eletrônico, que é o entendimento e a compreensão do que sejam os provedores de serviço, quais as funções e quais as suas subdivisões. Por que é importante estudar a conceituação e os deveres e a própria questão do funcionamento dos provedores de internet, dos provedores de serviços de internet? Isso se faz necessário porque hoje qualquer pessoa que faz uso da internet, regularmente ou não, mas qualquer pessoa ou empresa que faz uso de internet, ela vai passar necessariamente por um serviço de provimento de acesso ou de conteúdo ou até mesmo de backbone, ou seja, os provedores sempre vão estar envolvidos nas comunicações ocorridas no ambiente de internet. Então, é muito comum, e nós vamos ver isso até na disciplina de responsabilidade civil, é muito comum que muitas ações sejam intentadas contra os provedores de acesso, né, principalmente os provedores de conteúdo, né. Mas nós vamos ver mais adiante que essas ações muitas vezes são infundadas, mas é importante a gente conceituar, então falar mesmo que rapidamente e de forma fazer uma síntese do que seja cada um desses provedores. Falando sobre a obra principal brasileira que fala sobre esse assunto, eu já falei na bibliografia básica, que seria o Responsabilidade Civil dos Provedores de Serviços de Internet, né? Essa obra do Marcel Leonardi é a principal obra que fala sobre ela fala, assim como o próprio título diz, sobre responsabilidade civil dos provedores, mas a própria conceituação dos provedores é muito bem colocada pelo Marcel Leonardi. Eu sou muito fã desse autor, vocês podem já ter percebido que por diversas ocasiões eu já citei o nome dele, mas realmente ele é pioneiro, né, nessa área. Esse livro foi a dissertação de mestrado dele na USP. Enfim, um livro muito bem escrito e se não me engano, eu acredito que ele já disponibilizou esse livro na internet para que as pessoas pudessem fazer download. Acredito que se vocês derem uma pesquisada pelo título do livro, é possível que vocês encontrem no site dele esse livro à disposição. Não tenho certeza, mas podem dar uma pesquisada que talvez encontrem, né? Pois bem, a primeira subdivisão entre os provedores de serviços é o chamado provedor de backbone. O que faz o provedor de backbone? Backbone em inglês é visto como espinha dorsal, né? A palavra backbone significa espinha dorsal. O provedor de backbone é um provedor de infraestrutura que faz a ligação entre os países, né? Entre ligações intercontinentais ou ligação de internet ou através de cabos submarinos ou através de fibras e rádio e satélites, enfim. Esses provedores de backbones,
eles não fazem nada mais além do que ligar os países, né, e ligar os provedores que estão em países diferentes. Cada provedor de acesso à internet, nós vamos ver mais adiante qual é a sua conceituação, mas cada provedor de acesso, ele é ligado com outros provedores através desse chamado backbone. Então, a espinha dorsal da internet. O usuário final de internet, o usuário que está lá na sua casa fazendo uso da internet, ele não tem contato nenhum com o provedor de backbone. Então, a responsabilidade desse provedor de backbone em relação ao usuário final, ele é praticamente nula. Não há que se falar, os usuários não têm contato, o usuário não paga nada para o provedor de backbone, né, uma vez que ele faz essa ligação de infraestrutura aqui entre os provedores. Já o provedor de acesso, que seria essa outra caixinha aqui, como o próprio nome diz, ele é o provedor que provê, que entrega o acesso à internet, não só para as pessoas, como para as empresas. Então, o que isso significa? Eu, na minha casa, utilizando um acesso ADSL através da minha operadora, a minha operadora de ADSL, no caso, é uma operadora de telefonia, mas ela também fornece o serviço de ADSL. No meu caso especificamente, trata-se da GVT. Então, a minha operadora, a GVT, é o meu provedor de acesso. Quem é um pouco mais antigo, chegou a utilizar a internet discada, se lembra que nos primórdios da internet, a internet, as pessoas faziam acesso apenas através de conexões discadas. Era necessário fazer uma ligação por um certo número, se discava um número, e, enfim, após lá um handshake através de um modem, a pessoa estava conectada na internet. Posteriormente veio a ADSL e hoje nós já temos a internet fornecida através via cabo, né, por algumas operadoras de TV a cabo. É comum a gente ver também no interior, em lugares mais afastados, provedores de acesso que fornecem acesso através de rádio. E mais recentemente, com a popularização dos celulares e dos smartphones, as operadoras de telefonia celular também passam a fornecer o acesso à internet. Ou seja, todos esses provedores, todas essas empresas aqui, elas possuem a prerrogativa de fornecer acesso para as pessoas. A relação do usuário final, de uma empresa ou de um usuário na sua casa, com o provedor de acesso, ela é mais intensa, ela é direta, né, o que não acontece, como eu falei antes, com o provedor de backbone. Em relação ao provedor de acesso, é essa empresa aqui, esse provedor de serviço aqui, o de acesso, que armazena os registros que indicam quando uma pessoa entrou na internet e quando ela saiu, quando ela se conectou, quando ela se desconectou. Hoje, com os modems ADSL, como os modems ADSL, que são os equipamentos que fazem a ligação da pessoa com a internet, como eles ficam ligados ininterruptamente na maior parte dos casos, né, a operadora vai ter um registro de que o assinante fulano iniciou um acesso à internet através de um IP 200.248.149.250, um IP hipotético, um exemplo qualquer, e ficou com esse IP aqui do dia 6/6/2012 às 12 horas até o dia 10/6/2012 às 14 horas. Também um evento hipotético. O que importa, eu trago esse exemplo aqui para demonstrar que é o provedor de acesso que armazena essas informações em relação à entrada e à saída, em relação a qual usuário estava utilizando qual IP, determinado IP, para fazer a utilização da internet, né? Eu quero, agora que eu vi minhas anotações aqui, eu me lembrei que eu tinha trazido uma jurisprudência para nós falarmos. Bloqueio de site por backbone. Deixa eu abri-la aqui, vamos comentar rapidamente. Esse é um julgado do Tribunal do Rio de Janeiro, em que se tentava fazer o bloqueio de conteúdos na internet
com uma ordem judicial direcionada para o provedor de backbone. Ou seja, vamos ler aqui. Processo civil, agravo do instrumento. Sempre lembrando que eu disponibilizo para vocês depois esses julgados. Agravo de instrumento tirado de decisão que antecipou tutela para determinar o bloqueio por provedores nacionais de acesso à internet de página pertencente à empresa estrangeira sem representante no Brasil. Medida judicial inócua que, além de não atingir o objetivo pretendido pela requerente, dá causa a dano irreparável ao agravante e a terceiros não integrantes na lide. Cuidam os autos do agravo de instrumento interposto pelo Brasil Telecom S.A. da decisão que proferirem ação de obrigação de fazer, que, o nome do autor aqui é juizão em face do agravante, que impeça o acesso de seus usuários a site de empresa estrangeira. Fazendo apenas uma ressalva aqui, é bom lembrar que em um mesmo país nós podemos ter mais de um servidor de backbone, mais um de provedor de backbone. Então, digamos que o provedor de acesso GVT, aqui eu estou citando essas marcas, estou citando os nomes, mas para fins meramente exemplificativos, elucidativos, né? Mas digamos que o provedor GVT utilize o provedor de backbone A. Já o provedor de acesso, NET, ela pode usar um provedor de backbone B. Ainda há o provedor de acesso Brasil Telecom, que pode usar o provedor de backbone C. Nessa situação aqui, específica, uma pessoa ela tentou efetuar o bloqueio, solicitar via uma ordem judicial o bloqueio de um conteúdo para um provedor de backbone, né, relacionado. Ela selecionou um, que no caso era Brasil Telecom, que também é provedor de backbone. Ela fez essa seleção e solicitou o bloqueio para esse provedor. Então ela aqui nas razões esclareceu o agravante que a página que publicou a foto da gravada pertence à empresa estrangeira, ou seja, quem efetuou a publicação desse conteúdo não foi nem o provedor de acesso Brasil Telecom, nem o provedor de backbone Brasil Telecom. No caso da Brasil Telecom, além dela ser provedor de acesso, ela é provedor de backbone também. Então mais adiante aqui... informou finalmente que o bloqueio ao acesso à página em que se encontra publicada a foto da gravada implica no bloqueio ao IP que, além desse site, hospeda 474 outros sites que também terão seu acesso bloqueado. Além de causar prejuízo aos usuários da agravante, prejudicará os 474 sites também hospedados no mesmo IP. E, mais importante, não impedirá que qualquer um acesse o site que interessa a gravada através de outro provedor ou backbone. Então, a ementa a gente já leu que essa medida seria inócua, mas essa situação aqui é importante para a gente entender também algumas outras coisas em relação aos aspectos técnicos, né? Notem que o que essa pessoa estava tentando fazer, nós vamos colocar uma outra caixinha que é o usuário final, aqui, o usuário que está em casa. O usuário final, ele sempre vai fazer o acesso à internet através de um provedor de acesso, né? E esse provedor de acesso vai se comunicar com outros países através dos provedores de backbone, e aqui no outro país vai ter um site que esse usuário final está tentando acessar. Então o caminho vai ser provedor de acesso, provedor de backbone, vai ter, claro que nesse meio aqui existem outras roteadores, enfim, outros caminhos, mas no final das contas esse usuário vai fazer esse caminho para chegar até o site que está hospedado em outro país. Vocês devem lembrar que na aula passada nós comentamos um pouco sobre a questão do que seria IP, do que seria DNS, naquela questão de traduzir um nome para um número, né, e como o serviço de DNS faz isso, que o serviço de DNS seria como uma lista telefônica onde os nomes dos sites estariam alocados e definidos para um determinado endereço IP. O que essa decisão aqui está dizendo? Esse site aqui, digamos que o IP dele seja 142.200.250.132. Né?
nada impede, e essa decisão aqui ela exemplifica isso, nada impede que um mesmo endereço IP esteja relacionado, esteja alocado para vários sites. Então esse site aqui que a pessoa está acessando, com base nesse IP, ele pode hospedar o site www.a.com, .b.com, .c, e aí, como aqui ela disse, 474 sites, e assim sucessivamente, né? A questão aqui é a seguinte: há a possibilidade de fazer um bloqueio via backbone de um determinado site que está no exterior? Sim, tecnicamente há essa possibilidade. Porém, como a própria decisão coloca, caso isso seja feito em relação a um determinado backbone, no caso do Brasil Telecom aqui o backbone C, nada impede que as pessoas que não forem da Brasil Telecom e que estiverem vinculadas a um provedor de acesso que utilize outro backbone, esse acesso vai se conseguir ser feito também, né? E ao mesmo tempo, eventuais medidas dessa natureza de bloquear IPs na internet podem causar esse incômodo e esse problema aqui, ou seja, não apenas um site vai ser bloqueado, mas sim diversos outros sites que se encontram naquele mesmo provedor, naquele provedor de conteúdo, ou naquele servidor, né? Então, os países ao redor do mundo não fazem esse tipo de bloqueio dessa forma, né? Na verdade, o que se deveria fazer e a forma correta seria que o site, o provedor retirasse o conteúdo daquele local, né? Porém, a medida fica complicada porque como o provedor está num outro país, o usuário final não vai ter, vai ser muito difícil ele atingir ou entrar com um processo em um outro país para solicitar a retirada daquele conteúdo. Mas nesse caso aqui, né, o que se decidiu foi que esse meio de bloquear conteúdos via backbone ele não deve ser utilizado, né? Para vocês, retornando um pouco no tempo, quando o YouTube foi bloqueado aqui no país, na decisão da Cicarelli, né, onde ela conseguiu, através de uma ordem judicial, bloquear o acesso ao vídeo dela em função de um cumprimento equivocado da medida judicial, todo o YouTube foi bloqueado através do backbone. Então as pessoas se bloqueou os endereços do YouTube fora do país e ninguém mais conseguia acessar. Percebam que nesse caso, como esse juiz colocou nessa decisão, não se bloqueou apenas o vídeo dela, mas sim ficaram bloqueados todos os milhares e milhares de vídeos que se encontravam publicados no YouTube naquele momento, né? Depois, posteriormente, vocês podem ler toda a fundamentação, que não é tão grande e tal, mas é interessante, e aí a gente retoma a questão da compreensão de qual o papel de cada provedor, para que medidas judiciais dessa natureza não sejam pedidas, porque quem solicitar dificilmente vai levar em função desses precedentes anteriores, né? Então, essa seria a relação entre o provedor de acesso e o provedor de backbone. Eu sei que quando eu repito isso, e eu já falei na aula passada, a questão de falar sobre questões tecnológicas e falar sobre o papel dessas novas empresas, ela pode ficar um pouco difícil, né? Se vocês tiverem acesso a essa obra aqui, do Marcel Leonardi, é interessante vocês darem uma lida, darem uma folheada com mais intensidade, porque é possível entender com maior precisão do que eu estou falando aqui, né? Já que a gente não pode fazer um debate ou atender prontamente as perguntas, né? Um outro tipo de provedor que eu ressalto aqui é o chamado provedor de e-mail. Como vocês sabem, como todo mundo tem e-mails aqui, se está me assistindo pela internet, certamente possui um e-mail. O provedor de e-mail, como o próprio nome diz, isso até é bem intuitivo, é um provedor que tem o fim de fornecer uma conta de e-mail para o usuário final, né, esse aqui é o de e-mail, né, e além dele fornecer essa conta, ele também disponibiliza um espaço para que a pessoa consiga armazenar as suas caixas de e-mail, as suas mensagens, e também ele permite o tráfego e a troca de e-mails entre esse usuário final e outras pessoas. Então, cada vez que alguém envia um e-mail, né, aqui o usuário final 1 e aqui o usuário final 2, cada vez que alguém envia um e-mail para outra pessoa, o caminho que esse e-mail vai fazer vai sair
passando sempre pelo provedor de acesso, mas ele vai sair, vai chegar até o provedor de e-mail, e o provedor de e-mail vai... Aqui um provedor de e-mail 2. Né? Esse provedor de e-mail vai direcionar o e-mail até o provedor de e-mail 2, e esse usuário 2 aqui vai acessar o e-mail, claro que também por um provedor de acesso, mas o caminho mais ou menos é esse. O papel fundamental do provedor de e-mail é disponibilizar espaço, disponibilizar uma caixa de e-mail, disponibilizar meios para que e-mails sejam enviados e sejam recebidos. Uma questão importante, né, que hoje, isso já foi um pouco mais comum no passado, mas hoje até não é tão comum assim. Nada impede que uma mesma empresa acumule mais de uma função em relação a um provedor de serviço. Explico. O provedor de e-mail UOL, por exemplo, quando existia acesso discado, e TER também, assim, enfim, tantos outros, né, eles, além de provedor de acesso, eles também eram provedores de e-mails, ou seja, a pessoa, através de um único contrato, ela tinha o fornecimento de acesso à internet e também o fornecimento de acesso do serviço de e-mail. Né? Para fins práticos, na verdade, se tratava de um único contrato, onde todas essas atividades eram colocadas. Né? Hoje, com esses grandes provedores e grandes operadoras, é mais comum que o provedor de acesso acumule e tenha apenas a função de fornecimento de acesso, como é o caso dos provedores de ADSL, por exemplo, né? GVT, Brasil Telecom, NET. E hoje, com os e-mails gratuitos, com a explosão dos e-mails gratuitos, como o Gmail, como o Hotmail, o Yahoo, é bem comum que as pessoas possuam e-mails em uma empresa que seja desvinculada com a mesma empresa que efetua o seu provimento de acesso. Né? Um outro ponto, um outro provedor importante, né, que deve ser ressaltado aqui, é o chamado provedor de conteúdo. Via de regra, o provedor de conteúdo é aquele que disponibiliza um espaço e que é responsável por disponibilizar na internet um conteúdo gerado por um terceiro. E esse terceiro é o provedor de informação. É muito comum que o provedor de conteúdo e o provedor de informação sejam a mesma empresa. Por exemplo, o Terra, quando disponibiliza na internet notícias, ele é ao mesmo tempo o provedor de conteúdo, uma vez que ele disponibiliza na internet uma notícia, mas ele também é o provedor de informação, uma vez que é o próprio Terra, através da sua agência de notícias, que gera esse conteúdo. Então ele gera o conteúdo e é provedor de informação, e publica o conteúdo e passa a ser o provedor de conteúdo também. É comum que essas coisas estejam unidas, mas nem sempre é assim. Quem utiliza redes sociais, por exemplo, como o Facebook ou o Orkut, sabe que esses provedores, né, o Facebook e o Orkut, eles são, de uma forma geral, um provedor de serviços, né, e pelo fato dele disponibilizar conteúdos gerados por terceiros, eles passam a ser um provedor de conteúdo. Provedor de conteúdo. O provedor de informação aqui, ou seja, aquele que gera o conteúdo que vai ser disponibilizado, passa a ser o usuário final. O usuário final gera conteúdos, então ele é o provedor. Claro que o usuário final não é um provedor, mas ele é o gerador daquela informação, né, e passa a ser disponibilizado por uma empresa que aí sim é o Facebook e o Orkut. A mesma coisa uma pessoa que publica um blog na internet. Essa pessoa ela é a geradora das informações, é a geradora daquele conteúdo, mas quem mantém o blog, né, no caso o Google tem um serviço de blog que é o Blogger, quem faz essa manutenção é o provedor de conteúdo. Né? Também esse provedor de conteúdo algumas vezes é chamado como provedor de hospedagem. Mas a doutrina se refere a ele mais como provedor de conteúdo.
essa diferenciação ela é interessante, importante, eu já falei isso, porque se tenta muitas vezes, e nós vamos abordar essa questão um pouquinho mais de profundidade quando nós falarmos sobre governança de conteúdo e também na área de responsabilidade civil, mas é muito comum que as pessoas tentem responsabilizar o provedor de conteúdo, que tem a função apenas de disponibilizar um conteúdo na internet, com as pessoas que produzem aquela informação. Hoje a gente sabe que o fluxo e o tráfego de dados que é publicado na internet ele é muito grande. E se entende que o provedor de conteúdo ele não tem o dever de ficar monitorando, ele não pode realizar uma censura prévia entre o que as pessoas vão publicar em suas infraestruturas. O dever dele aqui seria meramente fazer a publicação de algo em nome de uma pessoa, né? Ou para uma pessoa. É claro que e a sua responsabilidade se dá efetivamente na publicação ou não. Se eu contrato um provedor de conteúdo para publicar o meu site e ele, por problemas técnicos, deixa de publicar o meu site, ele vai ter uma responsabilidade em relação a mim, que o contratei para fazer aquela publicação de conteúdo. Mas ele não deve ser responsabilizado pelo conteúdo gerado por mim, a não ser que ele seja notificado, e hoje se entende que essa notificação deve ser judicial, a não ser que notificado judicialmente, por uma ordem judicial, ele não retire aquele conteúdo considerado ilícito. Até porque o provedor de conteúdo como empresa, ele não tem condições muitas vezes de saber se o conteúdo é ilícito ou não. No caso, nós já lemos ali uma tentativa de que seja retirada, fossem retiradas ocorrências futuras sobre fofocas no Orkut. Enfim, além de ser tecnicamente impossível, se entende que ele deve ter uma ordem judicial específica para cada um dos conteúdos. Esse ponto que eu coloco aqui, que é o que eu já estou comentando agora, cada um desses provedores, eles possuem obrigações diferentes, eles possuem deveres diferentes, eles prestam serviços igualmente diferentes. Então, é natural que eles também tenham responsabilidades perante as pessoas de uma forma diferente. Então, é bom conhecer essa dinâmica de funcionamento dos provedores para que, por exemplo, uma pessoa não solicite logs de acesso para o provedor de backbone, ou não se solicite esses registros de acesso aqui dos usuários que ficam armazenados nos provedores de acesso, que isso não seja solicitado, por exemplo, para um provedor de conteúdo ou para um provedor de e-mail. Quem tem o IP que a pessoa utilizou, que o usuário final utilizou, é realmente o provedor de conteúdo, porque é ele que fornece os IPs, é ele que faz esse registro. Mais recentemente, nós vemos o nascimento de novos tipos de provedores, e eu vou pagar tudo que foi escrito aqui, que são os chamados, na verdade, novos tipos de serviços, que são os chamados serviços na nuvem. Então, o que é um serviço? O que é a nuvem, na verdade? Algumas empresas, elas disponibilizam espaços na internet para que as pessoas armazenem dados. Então, digamos que a empresa N disponibilize espaço para as pessoas, para que essas pessoas para que os usuários possam armazenar arquivos. E quando eu falo arquivos, eu posso falar de fotos, eu posso falar de e-mails, eu posso falar de músicas, textos, e por aí vai. Essa disponibilização de espaço e disponibilização de funções na internet é chamado de serviços de nuvem, ou também chamado de computação em nuvem. Algumas pessoas também, e algumas empresas, elas disponibilizam aluguel de servidores na internet para que a pessoa alugue, para que o usuário ou uma outra empresa alugue servidores na internet e possa hospedar serviços dentro dessas estruturas aqui. Quem utiliza o Gmail, por exemplo, o Gmail é um provedor de e-mail, mas os serviços dele e os próprios e-mails da pessoa ficam armazenados numa nuvem, de forma que qualquer computador que a pessoa acesse
sabendo o nome do usuário e senha, obviamente, ela vai ter acesso a todos os seus e-mails que ficam armazenados na nuvem. Basicamente, quem disponibiliza espaços para publicação, né, a chamada computação em nuvem, se assemelha a um provedor de conteúdo, porque ela está disponibilizando um espaço para uma pessoa e muitas vezes esses dados que ficam disponibilizados na nuvem também, inclusive, podem ser publicados, né? Existem serviços como o Dropbox, por exemplo, não sei se todos conhecem, mas é Dropbox. Vocês podem acessar em dropbox.com. Ele é um serviço em que é oferecido um espaço lá de 2 GB para as pessoas, e as pessoas podem colocar o que quiserem, é como se fosse um disco virtual na internet, de modo que se a pessoa possui 3 computadores, ela instala o Dropbox em cada um dos 3 computadores, e aí quando ela larga um arquivo nesse disco virtual, automaticamente quando ela abrir os outros 3 computadores, esse arquivo vai estar reproduzido em cada um dos computadores. Então se a pessoa altera nesse computador, todos os outros também vão ser alterados. Um serviço de sincronização, né? É um serviço que fica na nuvem, é um espaço que fica na internet, não é um espaço físico que as pessoas possam ver. Então, em função disso, é que serviços dessa natureza são chamados de computação em nuvem, né? Outra característica bem presente dos serviços de computação em nuvem é que os dados ficam armazenados de forma pulverizada, né? Não é raro nós vermos provedores de serviços que mantêm servidores em vários lugares do planeta, inclusive, não só em vários lugares do mesmo país, de modo que quando a pessoa armazena os dados nesse serviço, pode ser que os dados estejam na cidade X, ou na cidade B, ou no país C, ou até mesmo em outros continentes, né? É comum que redes sejam privadas, sejam montadas para que os produtos e os dados fiquem armazenados em lugares diferentes. Essa é uma das características da computação em nuvem, né? De forma que algumas vezes é até impossível de saber onde fisicamente o dado está armazenado, né? Que pode ser um problema até para a questão de ordens judiciais. Eu já falei um pouco sobre isso que está no outro slide aqui, me empolguei e acabei avançando, mas basicamente uma divisão principal em relação à responsabilidade dos provedores é a questão de avaliar qual a responsabilidade de um provedor por ato de terceiros, né, que é o caso de um provedor de hospedagem ser responsabilizado pela publicação de um conteúdo gerado por um terceiro e não por ele próprio provedor. E também a análise da responsabilidade do provedor por ato próprio, né? Via de regra, o provedor de acesso, né, a responsabilidade dele, o provedor de acesso ele não tem poder de saber o que as pessoas estão disponibilizando na internet, porque ele é apenas uma estrada, ele apenas faz a ligação da pessoa com a internet. Então, tentar responsabilizar o provedor de acesso pelo que é publicado pelos seus usuários não faz o mínimo sentido, porque ele não realiza esse monitoramento de todos os dados feitos pelos usuários, né? Até porque isso, se ele faz isso sem uma ordem judicial, ele pode inclusive cometer o crime lá da Lei 9296, que é a interceptação telemática não autorizada, né? A Lei 9296 é a mesma lei que trata sobre as escutas telefônicas, e quem realiza a interceptação, além de quem realiza o grampo telefônico também comete o mesmo crime, mas quem realiza a interceptação não autorizada de comunicações telemáticas comete esse crime, né? E se o provedor intercepta e monitora os dados, o provedor de acesso monitora sem autorização os dados dos seus usuários, ele comete esse crime. Mas basicamente o provedor de acesso, a responsabilidade dele é fornecer o serviço com uma certa qualidade, né? Até aqui no Brasil tem aquela questão de que os provedores de acesso devem disponibilizar, se eles vendem 10 MB, eles devem disponibilizar uma certa porcentagem lá, que recentemente foi aumentada, né? Por quê? Porque às vezes a qualidade dos serviços de acesso ela é muito baixa. Então, a pessoa contrata 10 MB de velocidade de acesso à internet, mas na verdade ela só recebe 1 MB, por exemplo. Caso isso aconteça,
né, o provedor de acesso ele pode ser responsabilizado por ato próprio, né, ou falhas recorrentes, ou quando o provedor de acesso deixa a pessoa sem internet por muito tempo, sem avisar, ou faz muitas manutenções, né, nesse caso específico aqui, ele estaria também sendo responsabilizado por ato próprio. Mas essa questão da responsabilidade dos provedores, tanto por ato próprio quanto por ato de terceiros, vai ser analisada melhor também na disciplina de responsabilidade civil. Tudo isso vocês encontram nesse mesmo livro que eu já coloquei antes, né? Aqui uma pergunta que eu coloco, uma questão que eu coloco: qual seria a consequência de os provedores de conteúdo, por exemplo, que são aqueles que disponibilizam as informações publicadas por terceiros, qual seria a consequência desses provedores aqui serem responsabilizados pelo conteúdo que foi gerado por esse aqui? Né? Se via de regra ele não monitora, ele não faz o controle do que a pessoa publica, ele não tem controle sobre esse terceiro aqui, ele não sabe o que esse terceiro vai publicar, qual seria então essa relação, né? Se diz que se o provedor de conteúdo for responsabilizado pelo que é produzido por terceiros, naturalmente ele vai ter que ter cuidado, ele vai ter que monitorar o que as pessoas publicam na internet. E isso ninguém quer, porque vai acabar ferindo a própria neutralidade, a própria liberdade que as pessoas têm de publicar os conteúdos que elas bem entenderem. A grande graça, a grande sacada da internet é a rapidez, é a facilidade com que as pessoas publicam conteúdos e fazem manifestações na internet. Se há um lado ruim, eu acredito que o lado bom e as coisas boas seja muito mais valorizado do que os efeitos danosos e os efeitos perigosos dessa maior liberdade de expressão na internet. Então, via de regra, se os provedores de conteúdo fossem responsabilizados, a internet, como a gente vê hoje, ela deixaria de existir. Não existiriam mais blogs, os provedores não poderiam mais publicar vídeos, serviços como o YouTube seriam prejudicados, porque o provedor de conteúdo seria obrigado a ficar monitorando para saber se o conteúdo que esse terceiro aqui está colocando não é criminoso ou potencialmente criminoso, que pode ser perigoso, né? Então, a regra, a nossa doutrina entende que nessa relação aqui, quem tem que ser responsabilizado é o terceiro. O terceiro que é responsável pelo conteúdo que ele produz na internet. A analogia que se faz aqui, nessa questão de tentar responsabilizar o provedor de conteúdo pelo conteúdo gerado por terceiros, é a mesma coisa que tentar responsabilizar a operadora de telefonia por alguém fazer uma ligação ameaçando a outra. Eu ligo para uma outra pessoa, ameaço, e essa pessoa ameaçada processa a empresa de telefonia. Ou tentar, um outro exemplo também que a doutrina comenta, tentar responsabilizar o dono da banca pelo conteúdo dos jornais. Eu acho que essa relação até é um pouco mais apropriada, né? Um provedor de conteúdo, ele nada mais é do que uma banca de jornal, onde as pessoas vão lá e publicam, no caso, jornais, revistas, livros, né? Mas são terceiras pessoas que usam a banca de jornal para vender o seu produto, né? Então, o dono da banca, ele não folheia todos os jornais que ele vende para saber se não tem uma publicação indevida ou um jornalista fazendo um comentário, né? Quem vai responder, sim, é o jornalista e a empresa, né? Na verdade, a exceção da responsabilização do provedor de conteúdo, e o provedor de conteúdo só vai ser responsabilizado pelo conteúdo que ele publica se ele fizer um controle editorial, né? Mas se ele faz um controle editorial, se ele escolhe o que vai e o que não vai ser publicado, ele se aproxima a um provedor de informação. Um jornal, por exemplo, há um editor que controla o que vai e o que não vai, mas nesse caso aqui, se o provedor de conteúdo efetua o controle, aí sim ele pode ser responsabilizado, porque quando ele diz o que pode ser publicado, ele assume esse risco, ou seja, ele endossa o que está sendo publicado em função de fazer o controle editorial. Essa mesma relação aqui, ela também ocorre com frequência, e há decisões judiciais nesse sentido, com os blogueiros, né? Por quê? Porque quem mantém um blog na internet,
Né? A pessoa vai lá e faz publica o seu conteúdo. Né? Existem blogs de todo tipo de assuntos, enfim, é muito comum hoje blogs políticos, e jornalistas até, furos são publicados nesses blogs políticos. Né? Então o blog nada mais é do que uma página onde uma terceira pessoa publica um conteúdo, como se fosse um jornalzinho ou algo assim. O que acontece? Ocorre que alguns blogs, se não a maioria deles, eles possuem um espaço para comentários. Né? Então, nesse espaço para comentários aqui, não é o blogueiro que publica comentários, mas sim outras pessoas que acessam o blog, leem esse conteúdo aqui e passam a publicar comentários. Eu conheço uma decisão, eu até infelizmente não trouxe, mas me recordo dela agora, em que o blogueiro foi condenado porque uma pessoa de forma anônima postou um comentário ofensivo a alguém nessa notícia dele, era um blog de política, né? E a pessoa que foi ofendida processou o blogueiro. Né? Ela não tentou identificar quem foi o autor do comentário, mas assim ela processou o blogueiro e, em minha opinião, foi uma decisão incorreta. Mas o blogueiro foi condenado por um comentário feito por uma terceira pessoa, um anônimo na internet, quando, na verdade, ele não efetuou um controle editorial. Na verdade, há blogs que qualquer pessoa consegue fazer um comentário anônimo. A tese que foi aventada na decisão é que se ele permitiu que sejam feitos comentários anônimos no blog dele, ele seria responsável por isso. Eu discordo, é uma boa discussão. Né? Claro que eu também mantenho um blog na internet. Né? E hoje qualquer blog ele tem a possibilidade de autorizar os comentários. Então, no meu blog, é um blog sobre tecnologia. No meu blog, se alguém faz um comentário, antes desse comentário ser publicado, eu vou receber um e-mail com o conteúdo do comentário que a pessoa fez e eu posso avaliar se aquele comentário é ofensivo ou não. E vou dizer para vocês, diversas vezes eu deixei de publicar comentários porque eu entendi que eram comentários inapropriados. Principalmente pessoas se referindo de forma muito veemente e até ofensiva em relação a outras empresas, a provedores de serviços grandes aí na internet. Então, eu, para tomar o cuidado e evitar até que uma empresa seja xingada na internet, eu efetuo esse comentário, esse controle. Mas, ao mesmo tempo, se eu, como administrador do meu próprio blog, efetuo um controle do que vai ou que não vai na internet e deixo e publico voluntariamente um comentário feito por terceiro que eu, assumindo o risco que esse comentário pode ofender alguém, claro que aí vai haver a responsabilidade não só minha, mas quem cometeu o comentário, quem realizou o comentário também, eu entendo que deve ser responsabilizado. Mas aí vai ser uma questão de divisão de responsabilidade. Eu contribuí, uma vez que eu efetuo um controle editorial, eu contribuí para que essa terceira pessoa fizesse esse comentário. Né? Por fim, aqui algumas obrigações dos provedores, obrigações essas retiradas até da própria obra do Marcel Leonardi. Né? Seria utilizar tecnologias apropriadas, conhecer dados dos usuários, ou seja, em relação ao provedor de acesso, ele deve identificar os usuários que fazem uso, ele deve conhecer, deve registrar isso, manter logs por um tempo determinado. Né? Logs são aqueles registros que a gente falou, que eu falei antes, e mais adiante vamos falar um pouquinho mais sobre logs também, que são especificamente. Né? Manter dados em sigilo, porque a maioria dos registros que os provedores mantêm, principalmente registros de acesso, são sigilosos, são protegidos por sigilo. Né? Não monitorar as comunicações dos usuários, essa é uma outra questão. Não censurar e manter uma certa qualidade do serviço. Até no próprio Marco Civil, nossa, essa caneta está insistindo em cair. Até no próprio Marco Civil, a gente pode ver algumas questões relativas à responsabilidade por danos decorrentes do conteúdo gerado por terceiros. Eu já venho comentando nas outras aulas algumas disposições do Marco Civil, mesmo ele sendo um projeto de lei, que está sendo discutido
Mas como eu já referi, eu acredito que ele vai ser aprovado em breve e vai ser aprovado mais ou menos nas disposições que estão aqui agora, né? Então, analisá-las nesse momento pode ser útil para o futuro. Aqui, por exemplo, no artigo 14, 15 e 16, que fala sobre a responsabilidade por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, né? Exatamente o que nós estávamos falando em relação ao provedor de conteúdo. Diz aqui, o provedor de conexão à internet não será responsabilizado por danos decorrentes do conteúdo gerado por terceiros, né? A redação aqui fala provedor de conexão, mas ela está querendo dizer provedor de acesso, né? O conceito de provedor de conexão do Marco Civil está relacionado com o conceito de provedor de acesso que nós vimos até agora. Artigo 15. Salvo disposição legal em contrário, o provedor de aplicações de internet, né, no caso, o provedor de aplicação pode ser um provedor de conteúdo aqui, somente poderá ser responsabilizado por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, ou seja, o que nós vimos falando, se após ordem judicial específica não tomar as providências para, no âmbito de seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente. Parágrafo único. A ordem judicial de que trata o caput deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente que permita a localização inequívoca do material. Ou seja, tudo aquilo que nós falamos antes fica resumido nesses dois artigos aqui. A maioria das decisões judiciais já vem decidindo e já vem lidando com a questão da responsabilização dos provedores nesse sentido aqui. Embora algumas ainda tentem responsabilizar o Google, o Orkut, principalmente o Orkut, pelo conteúdo publicado por terceiros. Então, basicamente, sobre questões tecnológicas que eu julgo importantes seriam essas aqui, né? O próximo assunto também tem a ver com questões tecnológicas, né? Mas se refere a meios de prova digitais, né? E também, quando nós falamos sobre meio de provas digitais, a gente tem que falar, não pode deixar de falar também, do que seja documento digital ou documento eletrônico, né? O conceito de documento e o conceito que eu trago aqui, ele está na obra do professor Lorenzetti, Ricardo Luiz Lorenzetti, que está na bibliografia básica, que é o comércio eletrônico. Ele coloca aqui, o documento é uma declaração de vontade veiculada em um meio que atua como suporte e que pode refletir direta ou indiretamente a vontade do autor, conforme tenha ou não tenha sido assinado. Nota que tem várias questões aqui vinculadas com o conceito de documento. Primeiro, a declaração de vontade, né? Outra coisa, em um meio que atua como suporte, ou seja, um documento ele sempre está em um meio. Um documento físico geralmente está em papel, né, em uma folha. Nada impede que um documento físico possa estar num bilhetinho, num guardanapo, né? Mas enfim, sempre o documento ele fica, a declaração é veiculada em um meio, em um suporte, um papel no caso, um documento físico, né? E que pode refletir, seja direta ou indiretamente, a vontade, ou a intenção, ou uma menção, né? ou algo que um autor, conforme tenha sido assinado ou não, tentou colocar. Essas questões todas, elas são colocadas entre a docência e o suporte, ou seja, docência é aquela característica do que está sendo transmitido através do documento, né? A declaração que é colocada no documento é a docência. E o suporte em si, né, ele é o próprio meio, né, onde esse documento, onde a declaração está colocada. E aqui a gente faz a relação entre o documento escrito e o documento eletrônico, né? A principal diferença e a principal questão é que no documento eletrônico o suporte e o meio ele é diferente, né? Todas as outras questões são iguais, o conceito basicamente pode ser o mesmo, porém o suporte, o meio é um meio eletrônico, um e-mail, né? Ou um HD, onde aquele arquivo fica gravado, né? Então, um arquivo de texto ou um PDF, né? Ou seja, o meio ele vai ser sempre eletrônico, é o que faz a diferença entre o documento escrito e o documento eletrônico, né? Aqui a gente pode passar um pouquinho adiante,
que é a fonte de legitimação do documento eletrônico. Que essa é uma questão bastante interessante, né? O que legitima, o que faz que um documento eletrônico possa ser utilizado? Qual o dispositivo legal ou o que permite que duas empresas, ou uma pessoa e uma empresa, mas principalmente empresas, possam utilizar meios eletrônicos para fazer as suas declarações? A primeira forma dessa que permite essa relação é um contrato de legitimação, ou seja, duas empresas podem estabelecer contratualmente que elas vão utilizar um meio eletrônico para que sejam transmitidas intenções, ou que sejam transmitidas vontades, ou ordens, ou comandos entre uma ou outra. É muito comum que empresas estabeleçam utilizem entre si um sistema eleito por elas para fazer, por exemplo, ordens de compra, ordens de pagamento, ou uma fábrica que estabelece um sistema com um de seus fornecedores que permite que, quando a fábrica faz uma solicitação de mais material para a produção do seu produto final, ela o faz através de um meio eletrônico, e quando ela aperta um botão, do outro lado, lá no fornecedor, aparece um documento eletrônico que seria, na verdade, uma ordem de compra ou algo dessa natureza. Então, o contrato, para fim de legitimar o documento eletrônico, ele é muito importante, né? Um outro meio, uma outra fonte de legitimação do documento eletrônico é a própria lei. E aqui no Brasil, nós vamos ver adiante ali a questão em relação às provas, mas aqui no Brasil nós temos a MP 2202, medida provisória 2202, que trata sobre assinatura eletrônica, que tem diversas disposições acerca de documento eletrônico, né? Até vamos abri-la aqui. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui à mão. MP 2202. Por exemplo, o artigo 1º. Fica instituída a infraestrutura de chave a garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica. Ou seja, vamos tratar em aula específica aqui só sobre certificação digital, vamos falar sobre a ICP, mas notem que a lei, ela tem o condão de servir como meio e como fonte de legitimar um documento eletrônico. Por outro lado, uma sentença judicial, um processo, pode também legitimar, caso paire alguma dúvida sobre a produção de um documento, sobre a validade ou sobre a autenticidade, integridade de um determinado documento eletrônico, uma sentença judicial, né, que provavelmente vai se firmar em uma perícia, pode legitimar a validade, a integridade de um determinado documento, né? Ao mesmo tempo, né, o costume, que também é fonte de direito, a gente não pode perder isso de vista, né? O costume também é uma fonte de direito. O costume vigente num determinado setor de negócios pode legitimar o uso do documento também, né? Esse mesmo exemplo que eu usei antes em empresas terem contratos para fazer a solicitação de pedidos via meio eletrônico, a gente sabe que, principalmente em fábricas, é muito comum que isso aconteça entre as fábricas e os fornecedores. Então, caso não haja um contrato, que seria muito difícil de ocorrer numa situação dessas, mas se há um costume naquele determinado setor, esse costume ele poderia legitimar, né, o uso dos documentos eletrônicos. Da mesma forma, o comportamento anterior das partes, né? Se duas partes, sem um determinado contrato, passam a utilizar um meio eletrônico, né, nesse exemplo da fábrica que eu coloquei antes, mesmo não havendo contrato, mas elas passam a se comportar como se um contrato existisse, passam a se comportar de forma que, quando uma encaminha um comando ou um documento eletrônico para a outra responde de uma forma positiva, aceitando a validade e a integridade daquele documento, a outra empresa, uma das empresas, não pode em um determinado momento dizer: não, nós não temos um contrato e os documentos eletrônicos não valem na nossa relação. Não, espera aí. Há um comportamento anterior, há um contrato tácito ali, naquele sentido ali, verbal, digamos assim, até se for o caso,
né, que pode legitimar o uso dos documentos eletrônicos também. Bom, continuando a questão do documento eletrônico aqui, a conceituação dele também passa pelo fato de informações elas serem armazenadas, geradas ou assinadas por, né, ou por um suporte, ou em um suporte eletrônico. Ou seja, o documento eletrônico, no final das contas, ele é composto por bits. Como a gente sabe lá que o computador ele referencia as informações por 0 e 1, 0 e 1. Então, isso aqui, uma sequência de 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, bem por baixo, né, na linguagem de máquina, na verdade, ela pode representar um número ou uma palavra, oi. Não é o caso aqui, mas um exemplo. Então, um documento eletrônico ele é sempre composto por bits, sempre é possível, é sempre uma representação de algo que fica armazenado, de uma linguagem de computador que é apresentada de forma amigável para nós. Né? Da mesma forma, quando a gente fala em suporte eletrônico, a gente tem que entender isso de uma forma bastante ampla. Né? Suporte eletrônico não se trata apenas de um computador, né? Mas se trata também de um telefone celular, por exemplo. Eu posso gerar documentos, eu posso assinar documentos com um telefone celular, né, ou por um tablet. O conceito de computador e com o aumento da informatização da sociedade, né, nós temos diversos dispositivos que funcionam como se um computador fosse. Né? Então, a questão de documentos poderem ser gerados, armazenados ou até mesmo assinados, né, por dispositivos que não sejam apenas um computador, ela deve ser considerada. Né? Queria só ressaltar aqui, eu faço uma referência sobre faço uma referência aqui sobre o artigo 371 do CPC, né, que é em relação à assinatura. A questão, a gente tem uma previsão no nosso CPC em relação à autoria do documento no artigo 371, né, que diz o seguinte: reputa-se autor do documento particular: 1. Aquele que o fez e o assinou. 2. Aquele que por conta de que foi feito estando assinado. E 3. Aquele que, mandando compô-lo, não o firmou, porque, conforme a experiência, não se costuma assinar como livros comerciais e assentos domésticos. Né? A questão da autoria no documento físico, ela está relacionada com a questão da assinatura. Né? A questão da assinatura física num documento físico, ela é muito forte, né? Sendo que no documento eletrônico, o que nós temos de previsão de assinatura, né, do que é a assinatura de um documento eletrônico, é a assinatura digital, né, prevista lá na MP 2202. Então, para que a gente consiga estabelecer o conceito de assinatura em documentos eletrônicos, necessariamente a gente vai estar falando sobre a assinatura digital, a assinatura eletrônica lá da MP. Então o artigo 10 dela diz: consideram-se documentos públicos ou particulares para todos os fins legais os documentos eletrônicos de que trata esta medida provisória. Ou seja, o próprio artigo 10, né, da MP, da medida provisória, ele repito, consideram-se documentos públicos ou particulares para todos os fins legais os documentos eletrônicos. Ele reconhece a existência do documento eletrônico. Né? Aqui a questão da assinatura, né? Assinatura digital com certificado eletrônico. Né? A vantagem da assinatura em documento eletrônico sobre a assinatura em documentos físicos é que a assinatura em um documento eletrônico ela não garante apenas a autoria daquele documento, mas ela garante tecnicamente também que o conteúdo daquele documento não foi alterado. O mero fato de um documento físico estar com a minha assinatura não impede que alguém tenha inserido uma outra declaração ali, ou tenha feito maliciosamente uma alteração, né, ou ao mesmo tempo em que eu posso fazer a assinatura de um documento em branco. Né. Já se um documento eletrônico foi assinado digitalmente por mim, com a utilização de um certificado eletrônico meu, de um certificado digital meu, eu garanto não apenas que aquela assinatura é minha, mas eu garanto tecnicamente, sem sombra de dúvida,
É impossível que um documento eletrônico assinado digitalmente possa ser modificado depois que ele foi assinado digitalmente. Então a questão de documento eletrônico ser assinado é bastante forte, a questão da autoria, né? É mais forte inclusive do que no documento eletrônico. Claro que há situações, nós vamos ver lá na aula sobre certificação, há situações em que uma outra pessoa pode roubar um certificado eletrônico meu, descobrir a senha e assinar um documento. Mas nesse caso, o ônus da prova ficaria invertido e eu precisaria provar que eu não assinei, né, que não é o caso aqui. Ao mesmo tempo, quando nós temos e utilizamos diariamente uma série de documentos eletrônicos que não são assinados digitalmente com certificados digitais. Não é todo mundo que tem um certificado digital que permita fazer a assinatura de documentos. Porém, a gente pode verificar, a gente pode utilizar outros meios para se chegar a uma determinada autoria do documento. Claro que um documento digital, um arquivo simplesmente solto, sem uma assinatura, o seu poder de prova ele é menor, muito menor, do que um documento eletrônico assinado digitalmente, onde é indiscutível a autoria e a integridade do próprio conteúdo. Mas a gente pode, por exemplo, através da verificação do endereço IP, a gente pode, que não deixa de ser um documento que fica armazenado pelo provedor, né? Pode-se chegar a uma eventual autoria, né? E assim descobrir quem é realmente o autor de uma declaração na internet, por exemplo. Eu sempre digo que a prova digital ela dificilmente é analisada isoladamente. A prova digital ela sempre conta com uma série de outras questões que são analisadas em conjunto, né, para se chegar a uma determinada decisão. É muito difícil que em um processo se analise apenas a prova digital de uma forma fria ou desvinculada de toda a realidade, né? A questão das diferenças entre a prova física e a prova eletrônica tem bastante a ver com a questão do documento eletrônico e do documento físico, né? A prova eletrônica ela é intangível, né? Ao contrário de provas físicas, principalmente em processos criminais, que uma prova física, um revólver, o corpo, ou enfim, vestígios deixados no local do crime, que eles são tangíveis, que eles podem ser pegos, podem ser transportados. A prova eletrônica ela não tem essa vantagem, ela não tem essa questão. Ela é intangível, ela é virtual. Ao mesmo tempo, ela também é muito perene, ou seja, ela é muito frágil. Dependendo de como a prova for colhida, ela pode ser, inclusive, deletada, né? Se ela for manuseada de forma incorreta, ela pode se tornar imprestável. Há situações em que o mero fato de se desligar um computador, o mero fato de desligar um computador pode fazer com que a determinada prova em questão seja deletada, né? Ao mesmo tempo, há também a possibilidade de alteração da prova digital. Uma foto digitalizada, por exemplo, todo mundo sabe que é muito simples, através de programas específicos, realizar a manipulação de fotos. Então, claro que aqui a gente não está falando de documentos assinados, mas a gente está falando de um mero arquivo, de uma mera foto que pode ser facilmente alterado. Ou seja, a questão da integridade e da autenticidade da prova digital, da prova eletrônica, ela é muito mais complicada, ela deve ser vista sempre com bastante cuidado, né? Ao mesmo tempo, há sempre a possibilidade técnica de um arquivo armazenado no computador ter a sua data e hora de geração terem sido alterados, né? Se todos não sabem, mas é fato que qualquer arquivo que é armazenado em um computador fica registrado a data e a hora que aquele arquivo foi criado, a data e a hora, se houve alguma alteração no arquivo, isso também fica armazenado, e dependendo do sistema operacional, alguns deles têm, não tenho conhecimento de todos, mas a última hora que aquele arquivo foi acessado. Então são dados que ficam armazenados lá no sistema operacional, mas há sempre uma pessoa com
conhecimentos técnicos razoáveis, sempre consegue fazer a alteração nesses atributos que acompanham a prova digital, a prova eletrônica, né? Ao mesmo tempo, há determinados documentos, né? A gente pode criar um documento no Word, por exemplo, que a data dele seja sempre o dia de hoje mais um. Então, eu posso fazer um documento eletrônico dizendo que eu vou doar no dia tal, eu vou fazer tal doação. Só que cada vez que a pessoa, ou me comprometo a fazer uma coisa num determinado dia, só que aquele dia no documento sempre vai ser um dia depois do que realmente eu quis dizer. Há a possibilidade de manipulação de documentos para fazer com que a data seja alterada, sempre de forma como a pessoa queira, né? Então, apenas um exemplo de como um documento pode ter uma data dinâmica, por exemplo. Há situações também em que o fato de eu retirar um determinado arquivo do seu ambiente original, por exemplo, eu tenho um arquivo do Word, por exemplo. Se eu não tiver um Word no computador onde eu vou ler aquele arquivo, eu não vou conseguir ler o arquivo. Ou vamos imaginar arquivos mais complexos, em empresas que trabalham com editoração de documentos, documentos ou projetos como AutoCAD, por exemplo, né? Se eu posso pegar o arquivo, mas se eu não tiver aquele programa em específico, eu posso não poder ler, né? Isso torna a questão um pouco mais complexa, porque dependendo do ambiente, dependendo do arquivo que estiver sendo trocado, eu posso precisar ter programas específicos para só conseguir ler aqueles arquivos, né? Simplesmente o fato de eu ter um arquivo não significa que eu vou conseguir lê-lo. Posso precisar de um programa específico, né? Há arquivos que eu só vou conseguir abrir em Windows, ou só vou conseguir abrir em Mac, e assim por diante, né? Ao mesmo tempo, eu posso ter uma certa dificuldade em preservar. É claro que um arquivo digital, se for bem preservado, se eu tiver cuidado com backups e coisas do gênero, eu posso preservar ele de forma muito maior até do que um papel que envelhece, que pode, enfim, ficar amarelado. Enfim, a prova digital, ela pode ser bem preservada se for feita da maneira correta. Porque se eu tenho uma prova digital armazenada em um único HD, eu perco aquele HD, a prova, né, pode ser destruída, né? Ao mesmo tempo, o fato de eu precisar de determinadas provas digitais faz com que eu tenha uma dependência de terceiros, né? O caso clássico aqui que nós já falamos é o caso dos próprios provedores. Para eu conseguir registros de acesso à internet de uma determinada pessoa, eu vou precisar de terceiros para que eles produzam e me entreguem essa prova. Então, o que eu estou colocando aqui são algumas questões gerais assim, em relação entre a prova física e a prova eletrônica, né? Há também uma certa dificuldade na forma de apresentação em juízo dessas provas, né? Nós não temos regulamentos específicos que digam que eu devo entregar a prova em papel, ou devo entregar a prova em CD, ou eu devo um pendrive. Como é que eu devo apresentar? E, algumas vezes isso pode ser feito de diversas formas. Ao mesmo tempo, no exemplo que eu usei antes, se for um arquivo de AutoCAD, por exemplo, é um desenho em 3D de uma peça. Como é que eu devo apresentar esse arquivo? Eu devo apresentar isso num CD ou eu devo imprimir num papel aquela peça e colocar em juízo? Ou devo fazer as duas coisas? Devo apresentar em papel e devo apresentar um CD, né? Mas se os juízes, se os envolvidos no processo não tiverem o programa AutoCAD, porque quando eu falo ter ou não ter um determinado programa, e quando eu falo em AutoCAD, eu estou falando um programa que custa milhares de dólares. Então não é tão simples assim o fato de eu poder ter ou não ter aquele programa, né? Pode, inclusive, inviabilizar a abertura daquele arquivo. Então, são questões que podem causar uma certa dificuldade. Via de regra, o que as pessoas fazem em provas eletrônicas que constituem a manifestação de um conteúdo, né, é comum entregar em um CD o arquivo digital e também uma referência impressa daquele documento ali, né? Depois as partes aí podem fazer as devidas impugnações, pode haver perícia, enfim, mas via de regra isso pode ser feito dessa forma, né? E se faz dessa forma. Até porque se for o caso de um arquivo
né? O fato de eu imprimi-lo afasta aquele problema de a outra parte não conseguir interpretar, não ter o programa para abrir aquele arquivo que é a prova eletrônica em si, né? É claro que se houver a necessidade de impugnar aquela prova, necessariamente o advogado vai ter que haver peritos que vão ter que ter os programas que eu me refiro, né? Mas há uma certa liberdade, assim, eu me lembro de um caso em que eu estava num fórum uma vez e estava manuseando um processo, e o processo ele era uma questão de responsabilidade civil, onde uma pessoa mordeu um alimento, e havia uma pedra no alimento, a pessoa quebrou o dente. Então, entre as provas que foram anexadas no processo, tinha uma folha de papel com um saco grampeado e um dente dentro do saco. Então há uma certa liberdade, há uma certa nessa questão da produção e a apresentação da prova, né? Nos Estados Unidos, a questão de produção de provas eletrônicas ela é muito mais evoluída lá. Lá há o que eles chamam de e-discovery. O discovery é uma fase processual em que lá, antes do próprio início do processo, né, eles fazem procedimentos de produção de prova. Então, as partes primeiro produzem as provas e depois começa a questão de petições, de alegações, enfim, porque eles entendem que as pessoas só podem contestar e alegar devidamente as suas razões quando tiverem contato antecipado com todas as provas, né? Então, lá há essa questão do e-discovery, que é a produção de provas eletrônicas, que existem regulamentos sobre isso, existe até a questão do custo de produção, né? Imagina que eu deva apresentar em juízo, 10 gigabytes de informação impressa, né? Todo mundo sabe que qualquer texto em Word ele possui 200K, 100K. Imagina eu ter que imprimir 10 gigabytes ou 100 gigabytes de informação, isso pode ser caro, né? Ou para algumas empresas o mero fato de extrair provas pode ser um processo caro. Posso ter que recuperar backups, eu posso ter que ter equipamentos específicos para ler fitas antigas. Então eles lidam lá com maior cuidado nessa questão, principalmente em relação aos custos, né? Que não é uma pessoa meramente para prejudicar a outra, pode fazer a solicitação de provas que sejam muito caras de serem produzidas, principalmente as eletrônicas, né? Ainda sobre a questão tecnológica e as provas, né, aqui no artigo 107, né, do Código Civil, a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente exigir. O que isso significa? Que há uma certa liberdade para que as pessoas produzam as suas provas ou até as próprias declarações, uma vez que a lei não estipula, ou quando a lei não estipular uma forma específica para isso. Por exemplo, se eu for vender um carro, se eu for vender uma propriedade, um apartamento, eu vou ter que fazer uma série de declarações, eu vou ter que preencher uma série de requisitos legais específicos na produção da minha declaração de vontade, vou ter que produzir documentos públicos, inclusive, em relação a esse negócio. Mas, via de regra, a declaração de vontade, na maioria dos casos, ela é livre, né? Então, essa seria uma das questões que validaria a utilização da prova eletrônica, né? Aqui também há alguma questão relativa à assinatura, que é o 368 do CPC, que eu trago apenas como exemplo, alguns artigos aqui que se aplicariam à prova eletrônica. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário. Quando, todavia, contiver declaração de ciência relativa a determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato. A ideia é discutir e trazer determinados dispositivos legais que estejam relacionados com a prova eletrônica, né? Talvez o artigo principal aqui que viabilize o uso de provas eletrônicas, né, e até do próprio documento eletrônico, é o 225 do Código Civil. As reproduções fotográficas, cinematográficas, os registros fonográficos e, em geral, quaisquer outras reproduções mecânicas ou eletrônicas, de fatos ou de coisas,
fazem prova plena destes, se a parte contra quem não forem exibidos, não lhes impugnar a exatidão. Ou seja, aqui a gente está falando de documentos, arquivos de áudio, vídeo, imagens, metadados em imagens, né? Para quem não sabe, e essa é uma questão bem interessante, a maioria das câmeras digitais, quando ela tira uma foto, os telefones celulares, a maioria das câmeras digitais, ela armazena na foto os chamados metadados. O que são esses metadados? São informações textuais que fazem referência, por exemplo, ao nome da câmera, se for o telefone celular, o nome e a marca daquele telefone, informações específicas em relação à própria foto em si, que é a abertura do diafragma, ISO utilizado, tempo de exposição, informações técnicas de fotografia que ficam armazenadas ali. A maior parte dessas informações servem mais para os fotógrafos, que podem ver depois que eles tiraram a foto quais foram as configurações manuais da câmera colocadas ali, em fins fotográficos. Mas isso também pode fazer uma prova importante, porque muitas pessoas, não sabendo disso, podem publicar uma foto na internet e, dependendo dos metadados que a câmera armazena no arquivo de foto, eu posso saber, por exemplo, que aquela foto foi tirada com a câmera de marca XY, Z, né? Então, sei lá, Canon, usar marcas aqui, mas Canon ou Nikon, né? Isso é um dado isolado, mas pode, numa investigação, pode, dependendo do contexto, pode querer dizer muita coisa, né? Então, essa questão de metadados em imagens, muitas pessoas sabem, mas é algo importante. Não só em imagens que metadados ficam armazenados, alguns programas armazenam metadados específicos, até o Word, eu acho que armazena algumas coisas escondidas, assim, a pessoa precisa de um programa específico para ler esses metadados, né? Mensagens de e-mail, ou seja, eu estou colocando aqui exemplos de documentos que seriam exemplos do que seriam reproduções eletrônicas. Praticamente qualquer coisa, qualquer meio eletrônico se enquadraria aqui nessas outras reproduções eletrônicas, né? Eu coloco aqui a situação da fragilidade do chamado print screen, né? Eu já vi uma situação assim, que é o seguinte: todo mundo sabe o que é o print screen, mas se não sabe, né, o computador ele tem uma teclinha que se chama print screen. Então, enfim, quando eu aperto a minha teclinha print screen no meu computador, ele tira entre aspas, uma foto, né? Não é uma foto, mas ele faz uma reprodução, uma cópia de tudo que está naquela tela e fica um arquivo gravado com o que estava sendo apresentado na minha tela em determinado momento. Qual a fragilidade dessa prova digital, digamos assim? A fragilidade é que, como eu disse antes, há diversos programas de manipulação de imagens, alguns deles até gratuitos, que permitem que qualquer pessoa com mínimo de conhecimento e em bem pouco tempo consiga fazer alterações naquela imagem de uma forma que seja bem difícil apontar que aquela apresentação que está sendo mostrada naquela tela, ela é íntegra, ou seja, ela não teve o seu conteúdo alterado. Por que eu falo em fragilidade? E por que eu trago o exemplo do print screen? Notem que o artigo 225 do Código Civil nos diz o seguinte: que as reproduções fotográficas fazem provas plenas destes, se a parte contra quem forem exibidos não lhe impugnar a exatidão. Quem advoga sabe que quem apresenta um documento, se a outra pessoa não impugna aquele documento, ela acaba aceitando aquele documento, né, e o conteúdo daquele mesmo documento. Então, via de regra, as pessoas, quando se tratam de provas digitais e quando não há certeza da integridade da prova, o advogado tem o dever de impugnar aquela prova. Porque se não há meios técnicos que provem que aquele print screen não foi alterado, aquela prova não serve para nada. Eu já vi um processo em que se tratava de responsabilidade civil no Orkut. Ou seja, alguém criou uma determinada comunidade e fez uma determinada declaração. Enfim, se seguiu o processo normal. Uma ação lá de exibição de documento eletrônico contra o Google, para que ele dissesse qual era o endereço IP de quem
produziu aquele documento, né, de quem criou aquela página, enfim, se conseguiu o IP, aí depois foi necessário uma ordem judicial para o provedor de acesso, para que o provedor de acesso dissesse que quem era o usuário daquele IP no dia 10 de maio de 2009 às 14h32. Então, com a conjunção do que o Google mostrou, com o provedor de acesso mostrou, se descobriu que a pessoa era o fulano e aí o atingido entrou com uma ação contra o fulano. Ocorre que a única prova que o autor da ação tinha de que aquele conteúdo tinha sido publicado, a única prova foi um print screen. Ou seja, uma prova assim, de informática, de uma prova eletrônica com integridade muito discutível. Né? Não tinha como garantir, e a gente não tem como garantir que um print screen retirado é uma manifestação da realidade. Né? Como a pessoa que foi processada não impugnou aquele print screen, ela aceitou aquela reprodução e um processo foi julgado, né, o procedente no caso, né, o autor ganhou a ação em função apenas de um print screen, que é uma prova altamente discutível, de integridade zero praticamente. Há outros meios de fazer prova desse tipo de conteúdo, nós vamos ver mais adiante, mas eu ressalto agora da fragilidade que algumas situações de prova, e aqui eu me refiro ao print screen específico, podem ter. Né? Aqui eu trago também outros 2 artigos, né? Todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados nesse código, são hábeis para provar a verdade dos fatos em que se funda a ação ou a defesa, ou seja, essa junção aqui do 225, do 332, do 225 do Código Civil e do 332 do CPC, é o que legitima o uso de provas eletrônicas, né, nos processos. Para muitos eu posso estar chovendo no molhado aqui citando esses artigos e falando sobre isso, mas o caso é que em muitas situações no passado, bem próximo, provas eletrônicas não eram aceitas. Não se esqueçam aqui que na aula passada nós vimos ali alguns casos em que juízes disseram que o próprio site do tribunal não servia não era legítimo, né? Seria meramente informativo em relação às informações ali dispostas. Notem que isso é muito importante, né? Então, o que parece óbvio olhando para os artigos, eu digo que em passado, em muitos processos, não se aceitaram provas tecnológicas, provas eletrônicas pela sua não previsão específica, embora hoje já no novo Código Civil há a questão da reprodução eletrônica. Né? Aqui também o princípio da livre motivação do juiz, né, que é 131 do CPC, quem gosta de processo civil sabe e conhece bastante esse processo, que é esse artigo, que é o juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes, mas deverá indicar na sentença os motivos, né? O livre convencimento e o princípio da motivação aqui também, ou seja, o juiz ele deve se basear nas provas, mas não apenas nela, ele tem uma certa liberdade para decidir baseado no seu convencimento, no seu conhecimento, até como homem que também é o juiz, né? Então, o que se quer dizer aqui é que há uma certa liberdade na compreensão e na análise da prova eletrônica. Como eu disse anteriormente, a prova eletrônica, né, dificilmente ela é vista, e muito raramente ela é vista de forma congelada, de forma específica no processo. Sempre há outros elementos que apoiam o julgador, que apoiam o juiz na hora de fazer o seu julgamento, né? E eu trago a questão do livre convencimento aqui para ilustrar apenas que essa questão de que a prova raramente é vista de forma isolada. Há ainda também um outro artigo aqui, que é a questão da licitude ou ilicitude da prova eletrônica, né? Alguns já alegaram também de que o fato da prova ser eletrônica, e muitos alegam ainda, né, que o mero fato de se apresentar uma prova eletrônica seria uma violação de uma série de princípios constitucionais, de proteção à intimidade, enfim. Em algumas vezes a prova eletrônica ela pode ser obtida por meios ilícitos, né? E eu coloco aqui
uma prova obtida através de uma interceptação telemática não autorizada, lá, com base na 9296. Né? Quem tem uma prova dessas, sem uma ordem judicial, quem intercepta fluxos de dados de alguém sem uma autorização judicial, né, comete um crime e essa prova ela é ilícita. Né? Ocorre que nesse contexto sempre houve também a discussão entre o que seria prova ilícita e prova ilegítima, né? Que a ilícita seria aquela com a violação de normas de direito material, enquanto a ilegítima seria aquela em que há uma violação de normas processuais. Né? Porém, em 2008, se alterou através da Lei 11.690, se alterou o Código de Processo Penal, né? E alguns entendem que essa alteração entre o conceito de prova ilícita e ilegítima, feita no Código de Processo Penal, atingiria todo, não apenas o processo penal, mas o processo civil também, porque se alterou algo bem específico do que seria provas ilícitas. Né? Então aqui ele reúne o conceito de provas ilícitas, entendendo que é prova ilícita aquelas obtidas em violação a normas constitucionais ou normas legais. Né? Essa discussão a questão da ilicitude ou não, eu trago apenas aqui, de forma inicial, apenas para colocar que o mero fato de utilizar uma prova digital ou uma prova eletrônica por si só, não significa que aquela prova é ilícita, a não ser que ela tenha sido obtida através de uma violação grave da intimidade ou da privacidade de alguém, ou seja, alguém que invade uma casa e pega os dados que estão dentro do computador, certamente a gente vai estar falando sobre uma prova ilícita, né? Sem se esquecer também da prova ilícita por contaminação, ou seja, quando eu, com base em uma prova ilícita, descubro outras provas, né, que eu não descobriria se não fosse em função da análise de uma prova inicialmente ilícita. Né? A teoria dos frutos da árvore envenenada, lá dos americanos. Mas, enfim, a referência que eu quero colocar aqui é que o mero fato de utilização de uma prova eletrônica não significa por si só que ela seria ilícita. Um outro exemplo interessante aqui é o caso da fotografia, que o artigo 385 do CPC ele diz o seguinte: a cópia de documento particular tem o mesmo valor probante que o original, cabendo ao escrivão, intimadas as partes, proceder à conferência e certificar a conformidade entre cópia e o original. Quando se tratar de fotografia, esta terá de ser acompanhada do respectivo negativo. É um fenômeno muito interessante que acontece na análise do direito eletrônico, é que, como eu já disse na primeira aula, o tempo do direito é diferente do tempo da tecnologia. Então, uma série de coisas que a tecnologia já lida e já trata há bastante tempo, né, o direito demora mais tempo para absorver. Tem aquele exemplo da utilização dos juízes que não permitem, que dizem que as informações dispostas nos sites dos tribunais não teriam validade, seria meramente informativo. Algumas vezes, aconteceu em alguns casos com a situação da fotografia. Por quê? Porque uma fotografia digital ela não tem negativo, não se fala em negativo em fotografia digital. A questão da apresentação do negativo de uma fotografia colocada como prova em um processo, ela serve especialmente para que se consiga provar o quê? A integridade. Né? Porque se alguém fizer alteração na fotografia em si, com a apresentação e uma eventual análise pericial do negativo daquela foto, vai ser possível se chegar à falsificação em si. Né? Só que com a fotografia digital nós não temos negativo, nós não temos um arquivo original. Né? Se eu fizer alteração, eu vou fazer no arquivo, e não vai ser o fato de eu ter um arquivo digitalizado, uma foto digitalizada, um arquivo eletrônico, uma prova eletrônica que seria uma foto digitalizada, né? Não é o fato de eu ter esse arquivo modificado que vai dar maior ou menor integridade naquela foto, né? Vai ser sim uma análise pericial, mas o simples fato de trazer o arquivo não muda muito. Então, aconteceu em algumas situações já no início da fotografia digital em que não se aceitava como prova a fotografia digital porque ela não tinha negativo.
Ou seja, em completa dissociação com os outros artigos que nós lemos antes, da apresentação livre de documentos, dos meios moralmente disponíveis mesmo, que não forem colocados dispostos no processo, ali no Código de Processo, ou seja, há a liberdade de prova e há o livre convencimento do juiz também. Então, em algumas situações teratológicas ali não se aceitou a fotografia digital, mas hoje ela é meramente aceita, não se discute que se pode aceitar a fotografia digital, levando em consideração que se a outra parte contra aquela foto for apresentada, ela tem a prerrogativa de impugnar aquela própria foto, e aí, se for até o caso, realizar uma perícia, mas aí vai ser uma perícia digital, ou seja, um perito em tecnologia da informação, em ciência da computação, que vai realizar a análise pormenorizada ali do arquivo digital para saber se houve uma alteração no arquivo em si. Então, apenas para ilustrar que já aconteceu isso no passado, né? A gente também tem algumas disposições importantes do 365 ali no Código do Processo Civil que dizem o seguinte: fazem a mesma prova que os originais, os extratos digitais de bancos de dados públicos e privados, desde que atestado pelo seu emitente, sob as penas da lei, que as informações conferem com o que consta na origem. Ou seja, aquele que emite um extrato de um banco de dados, por exemplo, o registro de acesso de um provedor de acesso, por exemplo, que um usuário estava utilizando determinado IP numa determinada hora, né, esses registros ficam armazenados em bancos de dados, né? É um registro isolado, mas que fica armazenado em um banco de dados, né? Para quem não sabe o que é um banco de dados, nada mais é do que um programa que permite o armazenamento dinâmico de informações, né, de grande número de informações, e que pode depois, esse programa permite que através de comandos e através de interação com outros programas, se consiga facilmente chegar às informações ou apresentá-las de forma diferente ou combiná-las. Enfim, é um programa que armazena dados. Isso é um banco de dados, né? Apertadíssimo aqui, né? Então, o fato é que aquele que apresenta, ele há a validade daquela prova, né? Faz a mesma prova que o original, até porque não há sentido em trazer o banco de dados inteiro para o processo. Não teria por que levar todo o banco de dados só para avaliar se aquela informação ela é verdadeira, né? Porém, aquele que emitiu, ele arca com a responsabilidade sob as penas da lei, né? De ter emitido uma prova inexata ou algo do gênero, sempre havendo a possibilidade de impugnação, né? O sexto aqui, o que diz: as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntados aos autos pelos órgãos da Justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados públicos ou privados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração antes ou durante o processo de digitalização. Ou seja, quer dizer que essas reproduções digitalizadas colocadas pelos servidores e pelos advogados também fazem prova como se os originais fossem, né? A gente até pode, a ideia aqui de sob as penas da lei pode estar relacionada com o próprio crime de falsidade ideológica, né? Que é a apresentação de documentos ou a alteração de documentos ali para fazer uma declaração falsa ou para prejudicar alguém, né? Eu trago aqui também uma outra jurisprudência, aceitação de recibo impresso. Isso aqui do Tribunal de Minas Gerais. O que diz? Nessa seara da gente discutir a questão das provas digitais, né? Ou provas eletrônicas. O que diz aqui? Ementa agravo interno. Juntada de cópia da guia de recolhimento, preparo e impressão do recibo de pagamento efetuado via internet. Mera irregularidade. Agravo conhecido e provido. Estando o Tribunal de Justiça vivenciando um momento histórico de implantação do processo virtual, é inconcebível não aceitar como prova de pagamento do preparo recursal a impressão do recibo de pagamento efetuado via internet. Notem que essa aqui não é houve uma divergência aqui no
os desembargadores, e eu trago ela para que vocês possam ler as razões de um e de outro no mesmo sentido. Então aqui um se apegaria a questão, traria aqui algumas disposições legais e até umas disposições de um provimento lá do próprio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que pelo fato de que ele não poderia utilizar a cópia da guia paga pela internet. A cópia da guia de pagamentos feita pela internet. Quem faz o pagamento pela internet, não existe um original de quem fez o pagamento pela internet. Ele só vai conseguir obter uma reprodução de algo que está no site, nada mais do que isso. Não há uma chancela mecânica como há quando quem faz o pagamento no caixa. Né? E é interessante aqui colocar, está mais no final aqui nega o provimento. E com devido respeito, ouso divergir do voto preferido pelo relator. Ao exame dos autos, constata-se que a agravante juntou cópia de guia de regulamento do preparo e impressão do recibo de pagamento efetuado via internet. Com devido respeito, no meu entendimento, a juntada de cópia reprográfica, nota que a gente está falando em todo aquele contexto de todos os artigos que eu li até agora. Um desembargador não aceitou aquela prova eletrônica do pagamento. Que for devidamente recolhida, é mera irregularidade que não obsta o conhecimento do recurso, de fato. Porque imaginem, se a pessoa fosse falsificar a guia, o prejudicado seria ela mesma, porque ela, além de cometer um crime, isso seria facilmente descoberto. Né? Quanto ao formalismo, prefiro ficar em companhia do ministro Carlos Mário Veloso, do Supremo Tribunal Federal, quando em entrevista, aqui cito uma entrevista, e ao juiz não cabe fazer apenas a justiça formal, cabe pugnar pela justiça substancial, abandonemos o formalismo, a letra fria da lei, a letra mata, o espírito vivifica, procuremos atuar na mudança do direito e mudança social. E que ele traz aqui humanização de justiça e tal. Em meu entendimento, estando o Tribunal de Justiça de Minas Gerais vivenciando um momento histórico de implantação do processo virtual, é inconcebível não aceitar como prova. Nota que a gente está falando de 2008 aqui, em que um desembargador de um Tribunal de Justiça de um Estado não aceita a colocação e a juntada ali de uma guia de pagamento feita pela internet, o que é, em minha opinião, com todo respeito, evidentemente, às alegações do desembargador, seria um absurdo, né, em função do que colocou o outro desembargador que divergiu, mas também em função de todo o arcabouço legal e jurídico que eu li e coloquei até agora. Né? Não há sentido em se falar em não aceitação desse tipo de prova no momento atual que nós vivemos. Né? Então,